Você já sentiu que, apesar de anos de igreja e orações, o Espírito Santo ainda parece uma figura misteriosa, quase como um parente distante que você sabe que existe, mas com quem não tem intimidade? Muitos cristãos vivem uma vida de solidão espiritual porque aprenderam a doutrina sobre o Espírito, mas nunca experimentaram a amizade com a pessoa do Espírito. Se você sente que sua fé se tornou uma rotina pesada e que suas orações batem no teto, este vídeo é o que vai mudar tudo. Eu vou te mostrar como sair desse deserto e entrar em uma relação tão real que você aprenderá a reconhecer o toque dele nos detalhes do seu dia, desde as decisões no trabalho até o silêncio da sua casa. Fique comigo até o final, porque eu vou revelar uma prática simples que transformou a minha vida e que fará você nunca mais se sentir sozinho, ativando uma paz que o mundo não consegue explicar. Como caminhar em uma amizade real com o Espírito Santo é o tema que vai transformar a sua percepção de Deus hoje. E eu já começo te fazendo uma pergunta muito séria que talvez você nunca tenha se feito. Se o Espírito Santo se retirasse da sua vida agora, quanto tempo você levaria para perceber a falta dele? Seria imediato ou você continuaria vivendo sua rotina de forma automática por dias? Muitos de nós, crentes dedicados, falamos com frequência sobre o Espírito Santo, cantamos músicas belíssimas sobre o seu poder e até dependemos dele para ter força em momentos de crise. Mas lá no fundo, quando as luzes se apagam, algo continua faltando e a relação permanece distante, formal ou apenas ocasional. A Escritura nos revela que o Espírito Santo nunca foi planejado por Deus para ser tratado como uma força mística ou um poder impessoal que a gente só convoca quando a conta não fecha ou quando a saúde falha. Jesus o chamou de Auxiliador, o Consolador, aquele que estaria conosco para sempre e que habitaria dentro de nós, como lemos em João 14:17, e eu quero que você preste atenção nessa escolha de palavras, pois esse vocabulário é puramente pessoal e relacional. Fala de uma proximidade que não aceita conveniência e de uma intimidade que vai muito além de um simples arrepio no culto. Você já parou para pensar que o Espírito Santo tem sentimentos? A Bíblia nos mostra que ele ensina, guia, conforta, adverte e, de forma surpreendente para alguns, ele até se entristece, e Efésios 4:30 é um alerta claro para não entristecermos o Espírito de Deus, o que nos prova que ele é uma presença viva que anseia por comunhão constante. Você tem dado ao Espírito Santo o direito de se expressar na sua vida ou você só quer que ele execute as suas vontades? Uma amizade de verdade exige consciência, exige confiança mútua e, principalmente, exige tempo de qualidade. Mas a verdade dói quando percebemos que muitos cristãos vivem o seu dia a dia sem sequer dar um bom dia a essa presença, sem parar para ouvir um conselho e sem se render aos impulsos de amor que ele coloca no coração. Deus sempre desejou caminhar lado a lado com o ser humano, desde o Éden até a formação da igreja primitiva. E essa presença nunca foi para ser algo de domingo. Por isso, Romanos 8:14 diz que os filhos de Deus são justamente aqueles que são guiados pelo Espírito. Eu te pergunto, quem tem dado a última palavra nas suas decisões de vida, o seu medo, a sua lógica ou a voz mansa do Espírito? Ser guiado significa seguir, significa confiar que quem está na frente sabe o caminho. E eu descobri que as maiores e mais profundas transformações na minha fé não vieram quando eu tentei ser um super cristão pelo meu próprio esforço, mas quando eu finalmente parei de lutar e aprendi a caminhar mais perto dele. Esta mensagem é sobre esse movimento de sair do conhecimento teórico para a intimidade prática, daquela religião de rotina para uma amizade que pulsa e aprender como viver cada passo em sincronia com o Espírito Santo todos os dias.
O primeiro degrau dessa escada é entender de uma vez por todas quem o Espírito Santo verdadeiramente é, porque você nunca será amigo íntimo de alguém que você não conhece de verdade ou que você confunde com uma sensação. Muitos crentes, sem perceber, transformam o Espírito Santo em uma coisa, em um momento de êxtase no louvor ou em uma energia que aparece na oração. Mas a Bíblia é enfática ao apresentá-lo como Deus pleno, pessoal e intencional. Jesus nunca disse que o Espírito seria uma influência. Ele usou o pronome ele, e em João 16:13 explicou que ele nos guiaria, falaria o que ouvisse e nos anunciaria as coisas futuras. Ora, falar, ouvir e guiar são ações de uma pessoa, não de uma eletricidade espiritual. E eu te pergunto, você tem conversado com ele como conversa com seu melhor amigo, ou suas orações são apenas listas de pedidos entregues a um balcão de serviços divinos? O Espírito Santo tem mente. Ele intercede por nós segundo a vontade do Pai. Ele tem emoções e ele tem uma vontade soberana, distribuindo dons conforme ele quer. E não há como construir amizade com alguém que você trata como um objeto ou uma ideia. Imagine se você vivesse com alguém na mesma casa por anos, mas só falasse com essa pessoa quando precisasse de dinheiro ou de um favor. Como estaria esse relacionamento? Pois é exatamente assim que muitos tratam o Espírito Santo. Na igreja primitiva, ele não era um convidado silencioso. Ele era o protagonista que falava, enviava missionários e tomava decisões. E os primeiros cristãos ouviam, porque reconheciam o tom da sua voz. Muitas das lutas que você enfrenta hoje, aquele cansaço mental e aquela sensação de vazio, podem ter origem nesse mal-entendido, pois quando o espírito é visto como secundário, a vida se torna pesada. Mas quando ele é honrado como a presença viva de Deus em nós, o fardo fica leve. A amizade começa com a reverência e com o reconhecimento de que ele não veio para servir aos nossos planos egoístas, mas para nos revelar o coração de Jesus. Você está disposto a deixar o Espírito Santo mudar os seus planos hoje, se ele pedir? Eu precisei passar por um processo de desaprendizado para parar de usar o Espírito como uma ferramenta de emergência e começar a honrá-lo como o companheiro que divide a jornada comigo. O segundo ponto crucial é escolher a obediência em vez da conveniência, pois a amizade com Deus não se sustenta apenas com arrepios e emoções, mas com compromisso. Jesus disse em João 14:15 que, se o amamos, guardaremos os seus mandamentos, e logo depois ele prometeu o Espírito Santo, o que nos mostra que a obediência é a postura que nos mantém na mesma frequência dele. Onde a obediência é deixada de lado, a nossa sensibilidade para ouvir a voz de Deus vai ficando calejada e muda. Muitos de nós queremos a paz que o Espírito traz, mas fugimos da correção que ele oferece. Pedimos que ele nos guie, mas fingimos que não ouvimos quando ele nos aponta um hábito que precisa ser abandonado ou um perdão que precisa ser liberado. O Espírito geralmente fala de forma muito mansa, um toque na consciência, um incômodo no coração que nos chama a frear ou a agir quando seria muito mais confortável ficar parado. Isaías 30:21 descreve uma voz atrás de nós dizendo: "Este é o caminho." E eu te pergunto, quantas vezes você já sentiu esse puxão na alma e decidiu ignorar porque não era conveniente para o seu ego? A desobediência repetida não expulsa o espírito de uma vez, mas ela cria um ruído tão grande que você para de entender o que ele diz. E a Bíblia mostra uma ligação direta entre obedecer e ter intimidade. Pedro disse em Atos 5:32 que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. E veja bem, não estou falando de perfeição, porque todos nós tropeçamos, mas estou falando da diferença entre a fraqueza que se arrepende e a rebeldia que se justifica. Quando a nossa obediência é condicional, ou seja, eu obedeço se eu concordar ou se for fácil, a nossa amizade com o Espírito fica abalada.
A conveniência sempre busca o caminho mais curto e menos doloroso, mas a obediência busca o que glorifica o nome do Senhor. Às vezes, o Espírito vai te levar a pedir desculpas quando você tem razão, ou a se calar quando você tem o melhor argumento, e esses momentos não são punições, são convites para você subir de nível na confiança. Cada vez que você diz sim para o Espírito e não para a sua vontade carnal, a sua percepção da presença dele se torna 10 vezes mais nítida. Você já percebeu que os momentos em que você se sente mais longe de Deus são justamente aqueles em que você está fugindo de uma direção que ele já te deu? O terceiro pilar para essa amizade é o desenvolvimento de uma vida de comunhão diária, porque nenhuma relação sobrevive de encontros esporádicos. O Espírito Santo não é alguém que a gente visita no templo. Ele é alguém que habita na nossa casa, no nosso carro, no nosso ambiente de trabalho. Jesus garantiu que o Auxiliador estaria conosco para sempre, e essa palavra "com" é a chave para tudo, pois indica uma parceria ininterrupta. Comunhão diária significa aprender a incluir o Espírito Santo nas pequenas coisas. Você o consulta antes de responder a um e-mail agressivo? Você pergunta a opinião dele sobre como gastar o seu tempo livre? Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo em 2 Coríntios 13:13. E comunhão implica em compartilhar a vida, as dores, as alegrias e as dúvidas. Muita gente fica esperando um raio cair do céu para sentir Deus, mas a maior parte da intimidade com o Espírito Santo é construída no silêncio, enquanto você lê a Bíblia e um versículo parece saltar aos seus olhos, ou quando você está dirigindo e sente uma paz inexplicável no meio do trânsito. Galatãs 5:25 nos desafia a viver pelo Espírito e andar pelo Espírito. E andar com alguém exige que você esteja no mesmo ritmo dessa pessoa. Você já tentou caminhar com alguém que anda muito mais rápido ou muito mais devagar que você? É desconfortável, não é? Pois é, o Espírito Santo tem um ritmo e a gente só aprende a acompanhá-lo quando paramos de correr e começamos a observar. O silêncio é a linguagem da intimidade. E por isso, o Salmo 46:10 nos manda parar e saber que Ele é Deus. A quietude cria o espaço que o Espírito precisa para se manifestar. Eu descobri que quando parei de tratar minha vida espiritual como uma lista de tarefas a cumprir e comecei a tratar como uma caminhada no parque com um amigo, tudo floresceu. O quarto ponto é algo que precisamos falar com muita seriedade. Guardar o coração daquilo que entristece o espírito. Se ele é uma pessoa e se ele nos ama, ele pode sofrer por causa das nossas atitudes. Efésios 4:30 é um dos versículos mais tristes da Bíblia quando diz para não entristecermos o selo de Deus em nós. O que entristece o espírito não são apenas os grandes pecados que todo mundo vê, mas são as raízes de amargura, as palavras maldosas, a raiva descontrolada e a falta de perdão que guardamos no porão da alma. O Espírito Santo é santo e ele deseja que a casa dele, que é o seu corpo, esteja limpa. Quando você permite que a fofoca entre na sua boca ou que o rancor domine seus pensamentos, você está criando um ambiente hostil para o seu melhor amigo. E eu te pergunto, existe algum lixo emocional que você tem guardado e que está impedindo o Espírito Santo de se sentir à vontade em você? O endurecimento do coração não acontece de repente. Ele é fruto de pequenas negligências, de ouvir a voz da consciência e dizer, depois eu vejo isso. Mas o Espírito é persistente e amoroso. Ele não te aponta o erro para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele quer que você tenha o caráter de Cristo, porque o caráter é o que sustenta a amizade. Quando você escolhe a humildade e o arrependimento, o Espírito se aproxima ainda mais, pois ele não resiste a um coração quebrantado.
Ignorar a convicção do Espírito pode até manter o seu conforto por um tempo, mas o preço é a perda da sensibilidade espiritual, e nada no mundo vale o custo de não ouvir mais a Deus. O quinto segredo para essa amizade é aprender a ouvir mais do que falar. Nós somos muito bons em falar, em despejar nossos problemas diante de Deus, mas somos péssimos em ficar quietos para ouvir a resposta. A amizade cresce quando a escuta é tão valorizada quanto a fala. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, mas para ouvir é preciso atenção seletiva. Vivemos em um mundo barulhento, com notificações de celular o tempo todo, televisão ligada, preocupações gritando na mente, e no meio de todo esse caos, o Espírito Santo está sussurrando. Lembra de Elias? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas estava no cicio suave, no sussurro. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você desligou tudo apenas para ficar na presença de Deus sem dizer uma única palavra? Ouvir o Espírito requer uma postura de discipulado, uma disposição de dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a voz dele nunca vai contradizer a Bíblia. Se você sente um impulso que vai contra a palavra, não é o Espírito Santo. Ele usa a palavra para iluminar o nosso caminho. À medida que você pratica a escuta, seus ouvidos espirituais vão ficando treinados e você começa a perceber direções dele em lugares onde antes você só via coincidências. Ouvir não é algo passivo, é uma disciplina de confiança. O sexto ponto é permitir que o Espírito Santo molde o seu caráter de dentro para fora. Muita gente busca o Espírito por causa dos dons, mas o Espírito busca as pessoas por causa do fruto. Galatãs 5:22 descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que é o fruto no singular, porque é um pacote completo que vem da presença dele. Você não consegue fabricar essas coisas com esforço humano. Você não consegue decidir ter paz no meio de uma tragédia por conta própria. Isso é o resultado de uma amizade profunda com o Espírito. Ele trabalha como um escultor, tirando as arestas do nosso orgulho, suavizando a nossa rispidez e mudando os nossos desejos. Às vezes dói, porque ele vai mexer em áreas que a gente não queria que ninguém mexesse, mas ele faz isso porque nos ama. A transformação real acontece nas pressões do dia a dia, quando alguém te corta no trânsito e você não xinga, quando alguém te ofende e você decide não revidar. Esses são os momentos em que a amizade com o Espírito é testada e aprovada. Deixar o Espírito moldar você exige uma rendição total, um sim para o processo de Deus, mesmo quando o crescimento parece lento. E chegamos ao sétimo ponto: confiar na guia do Espírito mesmo quando ela parece desafiar a lógica humana. Esse é o nível de maturidade da amizade. Provérbios 3, 5 e 6 nos diz para confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso próprio entendimento. Quantas vezes você já sentiu um impulso de não fechar um negócio ou de não ir a um lugar sem ter nenhuma explicação lógica para isso? Isso é o Espírito Santo te protegendo. No livro de Atos, vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito de pregar em certas regiões, o que parecia um absurdo. Afinal, pregar é bom, não é? Mas o Espírito tinha um plano maior e o levou para a Macedônia. Confiar no Espírito significa aceitar o fechamento de portas com a mesma gratidão que aceitamos as portas abertas. O Espírito vê o que está dobrando a esquina do tempo. Ele conhece o fim desde o começo, e a nossa amizade com Ele cresce quando paramos de tentar controlar o futuro e descansamos na sua liderança. A fé não é cega, ela é baseada no relacionamento com alguém que nunca falhou conosco. Cada passo de obediência no escuro constrói uma confiança que nada pode abalar.
Quando você confia, o medo perde a força sobre você e a ansiedade é substituída por uma paz que excede todo o entendimento. Concluindo essa nossa jornada de hoje, caminhar como um verdadeiro amigo do Espírito Santo não é sobre atingir um nível de perfeição ou virar um místico isolado do mundo. É sobre aprender a caminhar dia após dia nas coisas simples, com uma consciência contínua de que você nunca está sozinho. O Espírito Santo foi dado para moldar a sua vida e te levar para mais perto de Jesus, glorificando o Filho em tudo o que você faz. Essa amizade cresce nas escolhas que você faz hoje. Na escolha pela obediência, na escolha pelo silêncio, na escolha pelo perdão. Galatãs 5,16 resume tudo. Vivam pelo Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Andar implica constância. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de amor. Deus quer que você viva guiado, não distante. Quando você começar a tratar o Espírito Santo como a pessoa maravilhosa que Ele é, sua fé deixará de ser um esforço e passará a ser um prazer. Eu ainda estou aprendendo todos os dias que a paz mais profunda não vem de entender todos os porquês da vida, mas de estar bem perto daquele que conhece todas as respostas. Este caminho de intimidade está aberto para você agora mesmo, não importa o quanto você se sinta longe. O Espírito Santo não é reservado para uma elite espiritual. Ele é o presente do Pai para todos os seus filhos que desejam caminhar com Ele. Entender a importância dessa amizade é o que vai sustentar você nos dias difíceis e te dar alegria nos dias bons. Por isso, se esse conteúdo tocou seu coração e te fez perceber que é hora de mudar sua relação com Deus, não esqueça de deixar o seu like agora mesmo, pois o seu joinha ajuda essa mensagem de esperança a chegar a outras pessoas que também estão se sentindo sozinhas. Se inscrever no canal é a forma de você garantir que continuará recebendo esses ensinamentos que alimentam o espírito e fortalecem a alma. Então, clique no botão de inscrição e ative o sininho. E para você que é um dos poucos que chegou até aqui, eu sei que você tem sede de algo real. Então eu quero te pedir um comentário especial. Escreva aqui embaixo a frase Espírito Santo, meu melhor amigo, para que eu saiba que você assumiu esse compromisso de intimidade hoje. Eu vou ler e orar por cada um que comentar. Não pare por aqui, a sua jornada está apenas começando e agora eu te convido a assistir a esse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, pois ele vai te ensinar a discernir com clareza a voz de Deus no meio das tribulações. Clique aí e vamos continuar crescendo juntos nessa amizade divina que nunca falha. Até o próximo vídeo.